Bom dia a todos, eu sou o Igor Beckner e vou apresentar aqui uma revisão da normativa IES LM 8414, tá? Intitulada Método aprovado para medir o fluxo luminoso e manutenção de cor em lâmpadas PCIs e luminárias com LEDs, tá? Um breve sumário da minha apresentação. A gente vai começar com o objetivo da norma, falar sobre as definições e depois entrar na parte de procedimentos de medição, como aferir medidas e tudo mais. Aí a parte do relatório de teste, como escrever um relatório, o que precisa conter no relatório, né? E depois algumas considerações finais. O objetivo dessa norma é complementar a LM80, né, de 2008, agregando, né, fatores ambientais. A gente vê na LM80 que a temperatura precisa ser controlada, o LED ele precisa estar num ambiente teoricamente limpo e sem influência de ótica, sem influência de umidade, sem influência de temperatura. Nesse caso, a gente está fazendo o contrário, né? A gente está colocando a luminária, o nosso conjunto todo, sob teste, incluindo fatores ambientais, tá? Então imagine que a gente tem a nossa Light Engine, que é a PCI, né? Na LM80 a gente pode testar só a nossa PCI, sem problema nenhum. Mas o objetivo da LM84 é medir o conjunto todo em si, tá? Colocar a placa no dissipador, depois colocar a ótica em cima, achar um lugar para o driver, depois construir o metal ali, o invólucro, né? Que é uma luminária propriamente dita, e aí em sim fazer alguns testes, né? Por isso que essa norma leva em consideração fatores construtivos, né? A nomenclatura é bem básica, não me atentei aos outros itens, pois eles fazem parte da nomenclatura geral, né? Mas para essa norma específica, ele apresenta dois termos bastante usados, que é o DUT, né? Device Under Test, que seria o dispositivo que está sendo testado, e o NDUT, que é quando o DUT ele não está operacional. Então, tu energiza ele, mas ele não está emitindo luz mais, por algum motivo, tá? É como se fosse uma falha no teste, né? Depois são apresentadas as condições ambientais da norma, né? A gente começa com temperatura ambiente, que ela precisa ser controlada aí em 25 graus, com a variação de mais ou menos 5. Uma curiosidade, né? O nosso primeiro apresentação pediu uma variação de mais ou menos 2 graus, mas tudo bem. Esse é o único fator ambiental que precisa ser controlado de temperatura em si, tá? E essa temperatura ela precisa estar no rack de medição. Depois a gente vai ver mais sobre isso. A umidade relativa do ar, ela não pode ser maior que 65%. E tu tem que pensar como que o fluxo de ar ele está sendo gerado ali pela luminária na aplicação real, né? Eu posso colocar esse dissipador para baixo, mas se a minha aplicação final for com ele para cima, eu vou ter que testar com ele para cima, tá? Que é outro caso, né? As condições físicas da luminária precisam ser atentadas. O ambiente não pode ter vibração excessiva, não pode ter choque mecânico nessa parte. E a montagem da luminária, ela precisa contemplar a aplicação real, né? Aqui a gente tem dois casos, ali uma lâmpada mais decorativa, onde a luz ela tá para cima, né? 90 graus. Só que nesse caso aqui tem um poste que está virado diretamente para a rua, digamos assim. E ele tem um ângulo aqui, tá? E esse ângulo, todas essas características de montagem precisam ser respeitadas. Nas condições elétricas,
Eles também falam sobre a entrada de energia. Quando a placa ela é alimentada diretamente da rede, ou seja, tem um driver para fazer o controle da corrente e tudo mais, a gente precisa desses parâmetros aqui. Tá? A minha entrada de energia, ela não precisa atender essas especificações, né? Um THD de menor de 3%, uma onda senoidal de 50 ou 60 Hz, e na variação do VRMS, que seria, eu posso dizer pro certificador que a minha lâmpada funciona só em 110 volts. Porém, o certificador vai precisar adequar a rede dele para chegar nesses 110 volts, né? Com uma variação menor de 2%. Ainda nas características elétricas, a parte de cabeamento e conectividade ela precisa ser testada toda vez que a luminária sai da bancada de teste e é levada para fazer algum outro teste de fluxo, enfim. Então, quando tu for colocar de volta essa luminária, tu vai ter que fazer um teste de conectividade, ou seja, teste de mau contato, né? Não pode... Tu tem que garantir que a peça não está intermitente, os contatos do driver ali estão bem colocados, de tal forma que não haja picos, né, de alimentação e venha ocasionar outras falhas que não contemplam a luminária em si. Tá? Se a luminária for dimerizada, mesmo se ela for dimerizada de 0 a 10, de 0 a 100%, o nível de potência ele vai ser sempre o máximo. Tá? Então, o fabricante precisa garantir para o órgão certificador que a potência máxima é quando a corrente máxima é X amperes. Tá? Aí a gente vai no procedimento de medição. Inicialmente ele usa um rack, né, para montar a luminária em si e replicar a aplicação real do produto. Mas quando ele for testar a fotometria, ele vai tirar a luminária, né, desse rack, está ali como retirar o DUT, e aí realizar as medições utilizando a LM139, tá? Que nem a gente tinha visto anteriormente. Aí quando ele for colocar de volta, ele vai precisar se atentar naqueles fatores. Precisa montar de tal forma que seja replicável, né? E também fazer o teste de conectividade. O procedimento de temperatura, de medição de temperatura, o primeiro passo, né, é identificar o ponto TS especificado pelo fabricante. Tá? É de boa prática colocar um TS próximo de uma região de LED. E esse ponto de TS ele é muito ambíguo, ele precisa ser projetado de tal forma que faça sentido, né? Nesse caso, eu não vou colocar um TS no meio desse furo, tá? Porque teoricamente não vai ser o ponto mais crítico da placa, né? Eu vou tentar colocar, né? De repente às vezes não tem espaço, mas eu vou colocar próximo dessa região, se possível no meio, né, como se fosse um centro geométrico dessa região, e também dessa região, porque aqui eu tenho um clusterzinho que está muito mais próximo, né? Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Tá? Isso é uma boa prática, não é necessário, porque o certificador pode raspar ali a trilha e incluir um termopar depois, mas para praticidade, né, é muito melhor tu já informar onde tu precisa medir, quais são os pontos críticos. Para fazer isso, quando não tem um TC, o pessoal usa muito essa parte de termografia, né, via infravermelho. E aí ele mede antes, liga a placa, óbvio. Ele mede e identifica os pontos de maior temperatura. Tá? Um detalhe importante aqui, ele precisa medir isso sem a ótica, se tiver uma ótica em cima do LED, né? E aí ele consegue aferir mais ou menos, consegue ter uma estimativa dos pontos críticos.
Aí, tendo essa informação, ele vai lá e coloca o thermal par nos pontos críticos, tá? Aí, no relatório, eu copiei aqui do lado as informações que precisam ser contidas nesse relatório, né? Primeiro, o test report ele é composto de informações administrativas, a razão social da empresa, onde ela fica e tudo mais. A especificação do DUT, se o certificador vai incluir o datasheet do módulo que o fabricante forneceu para ele e vai dizer, esse aqui tem um IF de tanto, opera com uma tensão X, e vai dizer todas as informações lá no report dele, tá? Ele vai falar sobre os equipamentos utilizados, né, o que ele usou de fonte de bancada, medidor de tensão, medidor de luz, propriamente dito, espectrômetro, tá? Depois, eu acho que eu vou ter que tirar a minha... Bom, mas depois vocês veem, eu coloquei aqui do lado só para vocês terem uma referência da norma mesmo. Mas aqui, incluí também, né, as condições físicas e ambientais que foram encontradas no estudo. E aqui é uma parte bem importante, se teve algum desvio, ou seja, o fabricante falou, ele vai operar em 1 ampere, 25 volts máximo. Mas aí o certificador foi lá, colocou o ampere, né? Mas a placa chegou a 18, sabe? É um desvio muito longe, assim, muito... me fugiu a palavra, mas muito discrepante do que o fabricante indicou, então ele vai colocar no reporte dele, teve esse desvio. Tá? A duração do teste de manutenção, tá? Isso aqui ele vai variar de acordo com a especificação, né? Não consegui encontrar isso aqui na norma especificamente, mas ele vai usar os valores da LM79 e LM80 para fazer essa parte também. Porém, acredito eu que ele use a norma de regime permanente, né? Chegou no regime permanente de 1 hora, eu vou conseguir fazer esse teste em 1 hora. Tá? Dificilmente vai ter um produto que ele não vai chegar em regime em 1 hora, né? Vai chegar em 2 horas, é quase impossível de chegar, mas porque em meia hora já estabiliza, né, o sistema, questão de temperatura. Ele também vai incluir todos os dispositivos que foram encontrados e de alguma forma não ligaram ou desligaram depois de tanto tempo. Aqui ele vai incluir os resultados, tá, encontrados, e também outras informações que ali ele fala sobre condições especiais de teste e alguma incerteza, né, alguma coisa que não ficou clara, ele vai jogar lá, talvez nesse ponto precise de mais uma investigação, né. Nas considerações finais, esse foi um resumo informativo, de forma alguma não é escrito na pedra, né, isso está livre e em constante evolução, mas serve como um guia de uso, né, de boas práticas, e quando tu certifica o teu produto, né, tu acaba ganhando credibilidade com o cliente, consegue vender melhor o teu produto, né. Aqui, a título de curiosidade também, esse é o órgão lá, certificador nos Estados Unidos e no Canadá, que é o Underwriters Laboratories, e depois que o teu produto é certificado, tu consegue colocar o logo deles aqui do lado, ó. Mas antes disso, tu já consegue colocar essa informação aqui, ó. For dry locations only, Class 2 input only, tá? A gente coloca em francês, por causa do Canadá, né? Não vou me atrever a falar isso aqui, que eu não sei, mas é exatamente a mesma informação, né? E aqui tem 2 informações muito importantes. Tu pode colocar for dry locations only, mas tu também pode colocar for dry and damp locations only, ou seja, tu pode usar
um ambiente que é relativamente seco, mas porém um ambiente sujo, né? Um ambiente industrial de mineração, por exemplo. Tá? A classe 2 se refere a entrada de energia do driver, né, que a placa utiliza. Nesse caso, a classe 2. Daí a UL também especifica as classes de acordo com o nível de tensão e potência. Tá? Depois que tu envia essas informações e tudo mais, tá? O pessoal da ETL te faz toda essa tratativa comercial e enfim. E aí a ideia depois disso é eles fazerem uma auditoria na fábrica, tá? De 3 em 3 meses essa auditoria vai ser feita, ou fisicamente ou via ISO mesmo, a própria autoavaliação, né? Mas no mínimo, dentro de um ano, existe a visita do auditor da ETL, né? E aí quando esse auditor chega na fábrica e valida tudo, é gerado um reporte. Tá? E esse reporte, o cliente é aberto, né? O cliente ou qualquer outra pessoa vai digitar lá esse número de identificação e vai dizer que esse número ele é destinado a placas XYZ do fabricante que certificou essas placas, né? Então essas são as referências. Eu fico agora aberto a eventuais dúvidas. Beleza, Igor. Pessoal, alguma questão aí, algum comentário?